ao Espírito Santo. Amém, glória a Para Deus. nos iluminar, né? Ai, Tirar o impulso da carne, da vontade humana e colocar sobre nós a vontade do Espírito. É verdade, Deus. E desde já eu convido os irmãos, as irmãs, né? Sem exceção do meu filho ali, para abrir suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Né? A epístola de Paulo aos Colossenses, ao povo de Colosso, a igreja de Colosso, né? E quero dizer aqui para os irmãos que Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Amém, glória a Deus. Na vida do ímpio, Deus tem propósito. Deus tem propósito na vida dos cristãos. Aleluia. A palavra do Senhor é formada de promessa. Alguns irmãos pedem para Deus, Deus cumpra com a sua promessa em minha vida. Eu quero lembrar para os irmãos aqui, alertar, que não peça para Deus cumprir com suas promessas em suas vidas. Porque Deus tem duas promessas. Quando a gente pede para Deus cumprir com suas promessas em nossas vidas, nós só lembramos de quê? Das promessas para o nosso benefício. Mas Deus tem promessa de lançar o pecador aonde? No inferno. Isso é uma promessa. Jesus, ele tem duas promessas na sua palavra. A promessa de bênção e a promessa de maldição. O que é promessa, pastor? Promessa é o que eu prometo. Se eu prometer para o meu filho algo, ele gosta de futebol. Você fala assim, meu filho, eu vou te colocar numa escolinha de futebol, que é o seu sonho. Isso é o quê? É uma promessa. Mas se eu prometer para ele, meu filho, eu vou te dar uma taca, isso também é o quê? Uma promessa. Qual é que ele escolhe das duas? Futebol. É promessa. A Bíblia, temos que saber interpretar a palavra de Deus. Deus cumpre com a tua promessa na minha vida. Isso não tem princípios bíblicos. Porque a promessa do Senhor é para os seus filhos, para os ímpios. Deus tem promessa até para o diabo. Qual é a promessa que Deus tem para o diabo? No julgamento final ele vai ser lançado aonde? No fogo do inferno. Isso é promessa. Verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não. Jesus falou que Judas era o quê? Um traidor. Era um diabo. O que constata que eu sou de Deus é a minha vida com Ele quando eu estou só. Quando eu estou sozinho. Eu constato que eu sou de Deus, eu sou do diabo. O problema é que nós, evangélico, cristão ou crente, que eu não sei nem o que é mais. Eu não sei se o povo de Deus é crente, cristão, evangélico, eu não sei o que é mais. Eu sei que Jesus, ou melhor, Paulo, através do Espírito de Deus, chama os crentes de cristãos. Foi isso que ele fez na cidade da Antioquia, quando ele chegou lá. Porque cristão é ter parte com Cristo. Cristão não é eu ser um religioso. Cristão não é eu sentar numa cadeira de uma igreja, participar da Santa Ceia, se batizar, louvar, aleluia, cantar e recantar e pular no reteté, rodar piar igual aquele espiãozinho que nós crianças soltava no Nordeste, que ele rodava assim. Isso não postava nada a respeito do meu cristianismo. Por exemplo, qual é o nosso maior desejo hoje? Se eu perguntar aqui para as irmãs, olhe para mim,
você mexer com o celular, não tem como pregar. Já está lotado de gente aqui. Se você não prestar atenção, não tem como eu pregar. Se eu perguntar para alguns irmãos, qual é o seu desejo? 99% vai dizer o quê? O meu desejo é que meu marido volte. É que minha esposa volte. É que o meu filho se liberte das drogas, da prostituição, do adultério. Não é isso? É verdade, Deus. 90% das mensagens que eu recebo nas redes sociais é irmãos pedindo portas abertas na vida financeira. Para quê? Para gastar no pecado. Mas a Bíblia nos ensina, buscai as coisas lá do alto. Aleluia. O que é as coisas lá do alto? É a nossa salvação. Irmãos, Verdade, Deus. se nós não plantar a vida eterna em nosso coração, tudo que nós ganhar nesse mundo é em vão. É verdade. Lê a história do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele era o braço direito de Roma. Apóstolo Paulo, ele era diplomado. Ele largou tudo. Apóstolo Paulo mandava matar quem ele queria. Mas quando ele foi para Jesus, isso de repente se tornou um espinho na carne também até. Sem exceção daquele arrebatamento que ele foi até o terceiro céu. Paulo, de torturador, ele se tornou um torturado. Por quê? Porque a visão de Paulo era o reino dos céus. A gente vê que quando a gente vai orar nos ministérios, nas denominações, as pessoas, eu vim buscar a minha bênção. Qual é a sua bênção? Ai, que meu marido volte. É porque eu estou fazendo um concurso, irmão. Isso até o ímpio conquista, quando é honesto. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Mas a salvação não é para todos. A salvação é para quem é de Deus. Glória a Deus. É para quem é de Deus. Engraçado, né? A gente vai em alguns ministérios pregar, você vê tanta aleluia e grita, quando você prega a salvação, para vir que dói, vocês vê um silêncio. Glória a Deus. Porque muitos aleluia é em troca de um emprego. É em troca de uma resposta de Deus. Se eu perguntar a cada irmão aqui, qual é o seu desejo? De repente pode mudar agora, né? Depois que eu falei isso. Mas sempre é algo material. Sempre é algo material. Irmão, isso é o de menos. É verdade. Isso é o de menos. Olha, sinceramente, se eu tivesse sido incrédulo, Deus me perdoe. Mas não precisa eu pedir nada para Deus para mim ter. Não precisa. Porque o filho, meu filho, eu sei do que ele precisa. Que eu sou um pecador. Imagina Jesus, Deus. Deus. Não é assim? Então nós temos que aprender biblicamente a dar para Deus. Porque uma vez nós damos para Deus, nós temos de Deus naturalmente. Naturalmente. Ah, missionário, pastor, eu vou fazer uma campanha para o meu marido voltar. Irmão, campanha temporânea. Fala o seguinte, faça uma entrega para Jesus. Eu duvido, nesse que a Bíblia diz, não se preocupei com o dia da manhã. Aí Jesus no final ele fala assim, que o Pai que está no céu sabe do que nós precisamos antes de nós pedir. Amém. Aleluia, Deus. O problema é que se eu prometo algo para minha esposa, às vezes, se eu não ficar relembrando, ela pensa que eu esqueci. Ou então para o meu filho, ou então para alguém. Ai, parou de falar. Isso é um exemplo que eu estou dando. Ou então ela me promete e não fala mais. A gente acha que esqueceu, mas não é. Deus não esquece, irmãos. Glória a Deus. É verdade. Deus tem uma promessa com seus filhos.
Deus, agora quando eu digo filho, é os filhos que obedecem. Deus. A palavra do Senhor diz assim, a união com Cristo glorificado. Agora, se as irmãs estiverem lendo a Bíblia no celular, agora pode. Amém. Agora pode. Bom? Não, eu não estava proibindo, só para os irmãos prestar atenção. Amém. Porque na hora da palavra, irmão, é palavra. Olha, a palavra para mim está acima de tudo, de oração, de cantar, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. De tudo. Amém. Porque a oração ela só vem através da palavra. Glória a Deus. Portanto, se foste ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá. De onde? Eu estou perdido aqui, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. 3, né? Escute bem o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Irmão, o evangelho não tem segredo. A Bíblia diz que o evangelho de Cristo não é penoso. O que é penoso não é pesado. Não tem segredo. Eu vejo os irmãos, às vezes chega na igreja ou em outro lugar, ai, já está furioso. Ai, irmão me revelou isso. Ai, irmão me revelou aquilo. Ai, filho, eu estou revelado, não dá fugioca, não sabe o que quer. Não sabe. Irmão, não tem segredo. A palavra acabou. Ah, o inimigo diz, irmão, esquece o inimigo. Deus. Esquece o inimigo. Glória a Deus. Nós dependemos do inimigo. Nós dependemos do nosso amigo chamado Jesus. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o inimigo está ao nosso redor. Problema dele. Vamos se acautelar e fechar as brechas que Deus nos preserva em perfeita condições de comunhão. Deus. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, o quê? Buscar as coisas lá do alto. Eu podia ir embora agora, fechar a palavra e ir embora. Amém, Jesus. Nós estamos vivos, mas nós já morremos com Cristo. Mas também nós já ressuscitamos com Cristo. Por isso é que muitos buscam as coisas daqui na terra e não do alto, porque ainda não foram ressuscitados com Cristo. Muitos ainda dependem desse mundo. Ah não, pastor, mas todo mundo depende do mundo. Não, você depende de Deus. Feijão, arroz, sua casa, sua moradia, isso é um direito que o ser humano tem por natureza. Por natureza. Quer dizer, pastor, se eu não pedir nada para Deus, se eu pedir algo para Deus, eu estou errado. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para os irmãos que, escute bem, 99,9% dos evangélicos hoje vai para a igreja em busca de fazer o que eles, ou melhor, de receber o que eles querem receber. Eu duvido se alguém vai para a igreja hoje apenas porque ama a Deus em espírito e em verdade. Uns vai porque quer posição. Não, eu quero ser cabeça. Eu tenho que ser líder. Eu tenho que liderar. Outros vai porque quer ter uma resposta de Deus. Porque Deus tem coisas boas demais para nos dar. Mas a Bíblia diz que Ele criou tudo, mas Ele dá a quem Ele quer. Que Ele quer. Nós achamos que se nós somos um filho obediente, Ele não vai querer nos abençoar, irmão. Sabe por quê? Se nós for obedientes, Deus vai nos abençoar? Porque Ele sabe, se você é um filho dEle, você tendo o que não tem, também vai ter. Glória a Deus por isso. Isso é evangelho, irmão. Verdade, Deus, glória a Deus. Agora, se Deus vê que eu sou um carrancudo, só quero para mim, sabe o que Deus vai falar? Não vou dar, não. Ele é soberbo, ele é prepotente, ele é cheio de lascívia. E a soberba, irmão, é visto por Deus como idolatria. Sabia? A soberba para Deus é como idolatria. O que é soberba? É aquela pessoa diz assim, eu tenho um celular novo, mas fulano ali não pode ter um desse não.
Está idolatrando. Ah, eu tenho minha igreja, mas fulano não pode ter não. A minha igreja pode crescer, mas o fulano tem que esvaziar. Porque eu quero mostrar para o mundo que eu posso mais do que ele. Ah, fulano vai para o fogão. Eu não vou, porque eu sou Senhor. Jesus diz, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Irmãos, busque as coisas lá do alto. Vamos buscar Deus. Independente se Ele vai me abençoar amanhã ou não, um dia Ele vai te abençoar. É, Deus, é verdade. Ah, eu estou aqui porque meu marido foi embora e eu estou fazendo uma campanha. Então, se ele voltar, a sua política acaba. A campanha acabou. Voltou, acabou. Está errado, irmãos. Deus, Ele quer que seu marido volte, sua esposa, para outra ali se converter através do seu testemunho. É assim que Deus trabalha, irmãos. Continuando assim, ó. Vou repetir de novo. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Entenderam, irmãos? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque se morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a nossa vida? Cristo. Não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é o nosso filho, não é a conta bancária, não é a classe social que eu tenho. A nossa vida é Cristo que se manifesta, então vos também Glória a Deus, sereis aleluia. manifestados com Ele em glória. Louvado seja Essa glória, irmão, não é só do povo, não. Hoje nós podemos ter essa glória nesse mundo. Porque a glória eterna começa daqui. O problema é que nós não queremos se submeter às ordens de Deus. É igual aquele filho rebelde que quer ter tudo do pai, mas não quer obedecer às disciplinas, às ordens do pai. E às vezes o pai ajuda porque é pai por todo mundo. Mas não tem amor. O que faz pelo filho, ou pela filha, ou por alguém, não sei. Deus, irmãos, Ele está revoltado com a terra. E a Bíblia diz, se eu não me engano, lá em Jeremias, ou é Isaías, que Deus tem uma rixa com os habitantes da terra. O que é rixa? O que é rixa, irmão? Uma guerra. É, Deus. Aleluia. Que os habitantes da terra? É os animais? É os cachorros? Os bois? Não, é os homens. Vocês podem observar que Deus fala muito pouco no diabo. Oh, Deus. Porque a maior rixa de Deus não é com o diabo, não. Porque o diabo já está condenado. É verdade. É verdade, irmãos? A Bíblia, Deus é inimigo do diabo e o diabo de Deus. Mas o problema de Deus não está entre Deus e o diabo, não. Está entre Deus e o homem. Porque o homem, ele é rebelde de natureza. Ele é teimoso. E o pior que eu estava comentando hoje, irmão, hoje está difícil de até pedir um favor para um crente. Até para pedir um favor para um crente hoje está difícil. Porque o crente, a gente tem que fazer igual o Zaqueu. Tem que ter o crente Zaqueu, né? Tem que ter o crente Zaqueu, o crente Cornélio. Por que o crente Zaqueu? Zaqueu era pequeno assim, ó. Já homem, né? Já adulto, porque ele era baixo. Mas quando Jesus ia passando ali, o que ele fez? Ele subiu em cima de uma figueira brava. Ele podia ter pago para alguém levantar ele para cima, né? Ó, paga, eu vou te pagar. Que ele era rico.
subir no ombro desse cara aqui, eu sou levinho, sou pequeno, para ver se eu vejo Jesus. O que ele fez? Ele não subiu no ombro de ninguém para ser visto. Deus. Ele subiu no pé de uma figueira para ser visto por Jesus. E naquela mesma noite, Jesus disse: Zaqueu, eu vou lá na tua casa. Glória a Deus. E quando chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu mostrou que realmente estava convertido, estava se convertendo. Porque é o seguinte: a primeira coisa que o crente tem que fazer quando toma a decisão de se converter é de largar o pecado. Não é de receber bênção, não é de receber milagre, é de largar o pecado. Foi isso que eu fiz. O que ele roubou, ele devolveu tudo. Cornélio dava esmola. Ah, pastor, mas esmola sim. Mas esmola que a Bíblia fala não é aquela moedinha esquecida, não. Se você estudar sobre esmola, esmola é grande dinheiro. É grande valor. Hoje os irmãos, se falam de dízimo de oferta, já vai chamar o pastor de ladrão, né? Porque eles querem receber de Deus, mas não quer dar nada para Deus, não. Porque Deus não quer, né? Deus não precisa. Mas para a obra precisa. Se falar de dízimo de oferta, esse dia eu estava comentando com um rapaz no WhatsApp. Fui pregar para ele sobre fidelidade. E ele, pastor, aleluia, e tudo. Quando eu falei de retribuir, ele até me bloqueou. Misericórdia. Não quer saber, irmão. Ninguém quer saber, não. E o pior é que nos fala assim: eu aceitei Jesus. Não, na verdade, muitos não estão aceitando Jesus. Muitos estão querendo que Jesus aceite eles e que eles permaneçam do jeito que eles querem e quer que Jesus cuide deles da maneira que eles vivem com a vida atordoada. Uma coisa eu digo para os irmãos: ser cristão é uma coisa. Ser cristão é uma coisa. É verdade. E ser ouvinte é outra coisa. Ouvinte todo mundo escuta. O diabo está aqui me escutando agora, mas ele não é cristão. Então nós precisamos primeiro ser ouvido. Não tem como ser cristão sem não ser um ouvinte primeiro. Mas precisamos ser cristãos. É verdade. Ser cristão. Hoje em dia a gente tem visto muitos falatórios contra os evangélicos. Porque os evangélicos ultimamente têm dado mais mau exemplo do que os ímpios. Você pega um favor para um evangélico, tem hora que é melhor pedir para o ímpio. Não é assim? Infelizmente. Isso precisa acabar, meus irmãos. Isso precisa acabar. Quem é o culpado disso tudo? É os irmãos? Não, é nós que estamos aqui pregando. Paulo disse que nós somos instruidor. E quem nos escuta está sendo instruído. Os irmãos vai ser o que o pregador ele é. Ou senão, o quê? O que acontece? Vai embora. Vai embora, não volta mais. Não volta mais. Então, se nós somos ressuscitados em Jesus, nós não pensamos nas coisas do mundo. Aleluia. Não estou dizendo que os irmãos não têm que trabalhar, ter uma conta bancária, fazer um concurso. Não é isso que eu estou dizendo. É a preocupação. É estar preocupado. Eu vou buscar Jesus. Jesus faz isso por mim. Jesus, eu preciso disso. Ele sabe que você precisa. Ele sabe tudo o que você precisa, sem falhar um acento. E o apóstolo Paulo dizia que às vezes é demorado Deus me responder. Não é porque Deus tarda. É porque Deus não quer que não se perca nenhum de nós. Às vezes a gente já viu, minha esposa é prova. Pessoa sendo curada, no outro dia está no mundo da perdição. Curado de lepra, cadeira de roda, de câncer. E sumir, ir para os bares.
Nem é melhor esse infeliz morrer na cadeira de roda e ir para o céu? Do que morrer andando e ir para os quintos do inferno? Não é melhor? É, irmão, porque a vida eterna é para sempre. Esse mundo é passageiro. Então vamos pensar, peraí, eu preciso ter um conserto com Deus. Eu preciso largar isso. E outra coisa que está matando as igrejas se chama fofoca, que a Bíblia batiza como mexeriqueiro. Fofoca. Isso tem matado a igreja do Senhor. Campanhas e campanhas para adquirir bens. E as almas. Ontem mesmo eu fui visitar uma casa de recuperação. Eu saí de lá melhor do que se tivesse sido um culto, dependendo do culto. Verdade. Dependendo do culto, foi melhor. Que a gente vê o tanto de pessoas que estão precisando de, não somente de Jesus, primeiramente Jesus, mas de um ombro amigo. De palavras que levantam. Que levanta a autoestima da pessoa. De repente você tem vivido ao lado de vizinhos num mundo torto, e você fala assim, não vou conversar com o vizinho porque eu sou crente. E crente não se mistura. Quem fala isso? Crente não se mistura nas práticas. Nas práticas. Não pode. Verdade, Deus. Não pode. Porque vai contaminar a sua vida e você pode perder o teu futuro. Porque o nosso futuro, irmão, não é aqui. Aqui nós precisamos de dinheiro, não precisamos? Mas o dinheiro vem naturalmente. Você tem que buscar o dinheiro. Como? Trabalhando. Trabalhando. Porque o sol nasce para todos. Mas a sombra não. A sombra só nasce para os filhos de Deus. O que é sombra? Refrigério. Paz. Paz. Harmonia. Sossego. Só tem os que são de Deus. Os que são de Deus. Então o que nós podemos aprender nessa mensagem? É que se eu sou ressuscitado juntamente com Cristo, eu vou buscar o quê? As coisas que são do alto. As coisas que são do alto. Ah não, pastor, mas meu marido tem que voltar. O que for para você, se você buscar as coisas do alto, seu marido de repente volta até mais rápido? Ou as coisas de Deus, a profecia de Deus pode se cumprir mais rápido na sua vida. Por exemplo, eu acredito que aqui a maioria das irmãs já teve filhos, né? Quando seu filhinho ou sua filhinha estava mais ou menos com 1 ano, você pegaria uma nota de 100 reais e dava na mão dele ou dela? Você daria? Por que não? Ele vai gastar tudo e não vai? Vai rasgar. Sabia que às vezes nós para Jesus é como uma criancinha que ainda mama no peito da mãe? De repente ele dá algo para você de valor e você não vai nem gastar. Você nem vai estragar, porque é criança naquele entendimento. Não está preparado para receber. E às vezes recebe na hora errada, você se arrebenta todo. E às vezes se arrebenta e não tem mais volta.